Olá, meu amigo e amiga. Você que acompanha os acontecimentos da vida política, econômica e social aqui no Brasil, você está com algumas interrogações sobre as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil e no mundo? Pois bem, saiba que você não está sozinho, você não está sozinha. Muitas pessoas estão cheias de interrogações por todos os lados em várias partes do mundo. E quando a gente está querendo algumas respostas e a gente recebe informações distorcidas ou fatos que são gerados para nos chamar a atenção para um lado, enquanto os reais problemas acontecem para outro, aí a gente fica com mais interrogações ainda. Hoje, no nosso encontro aqui, eu quero trazer algumas informações muito importantes, muito preciosas, para ajudar a esclarecer algumas dessas interrogações e ajudar você, quando estiver conversando com aquele seu amigo que você ainda tem, aquele seu parente que não se afastou de você, que se autoproclama como bolsonarista, de direita, conservador, ou mesmo pessoas que dizem que não gostam de política, que são apolíticas, ou até pessoas do campo progressista, humanista, pessoas bem intencionadas, que às vezes estão presas também em algumas armadilhas que são jogadas pelos grandes veículos de comunicação, pelos espetáculos que a gente vê pela grande mídia e na internet, e isso acaba ofuscando também a nossa compreensão da realidade. Ainda bem que nós temos esse espaço aqui. Bom, você chegou agora? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se inscreva aqui, antes de mais nada, no nosso portal. Conheça também os nossos outros vídeos e sempre dê o seu joinha, o seu comentário, porque são formas de você ajudar o nosso portal a ser impulsionado pelo YouTube para chegar a mais pessoas como você, tá legal? E se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você aqui é muito precioso, é muito preciosa. Gente, quando nós que estamos acompanhando a vida política, econômica, social aqui no Brasil e no mundo, a gente vê as manchetes de jornais, a gente, enfim, por mais que você dê uma garimpada geral, você dê uma girada geral, você vai ver que existe uma prevalência de temas que são colocados para a nossa reflexão. Algumas coisas que são acesas ali para chamar a sua atenção. E hoje os principais jornais do Brasil e provavelmente em boa parte do mundo, pelo menos da América Latina, estão dando destaque a esse tipo de matéria aqui. Ó. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. Aqui. É o deslocamento, né, de um porta-aviões nuclear, o maior porta-aviões do mundo, lá para aqui pertinho da gente. A Folha de São Paulo vem com o seguinte título: em escalada militar, Estados Unidos envia o maior porta-aviões mundial à América Latina. Eles não dizem por quê, estão dizendo o fato, né, que aconteceu. Você pega aqui no Globo, a matéria essa aqui é muito curiosa, né? Estados Unidos enviam porta-aviões ao Caribe e aplicam sanção a Petro. O que tem a ver uma coisa com a outra, né? E aqui no estado de São Paulo, eles colocam uma aspas, que eu acho que foi a coisa mais correta, né? A mais honesta que o jornal fez. Eles colocam isso aqui. Por que as aspas aqui, elas têm importância? Porque elas colocam em xeque a própria matéria. A matéria diz, ou título, para, abre aspas, combater drogas, Trump manda o maior porta-aviões à América do Sul. Gente, para pensar. Porta-avião nuclear para resolver tráfico de drogas? É para isso mesmo que o porta-aviões está sendo deslocado para o Caribe? Aqui pertinho de nós, o maior porta-aviões do mundo, o porta-aviões pode ficar 25 anos no mar sem nenhum tipo de reabastecimento. Um porta-aviões é capaz de resolver algum problema interno em algum lugar, um problema agrícola, de plantação, de folha de coca, sei lá, de qualquer coisa, um problema psiquiátrico, um problema de organizações criminosas internas dentro de um país, enfim. O que nós vemos sempre são motivações que são jogadas para engrupir uma boa parcela da sociedade. Bom, se não resolve o problema das drogas, deslocar um porta-aviões, como não resolveria se colocasse um porta-aviões aqui na Baía de Guanabara, né? Nuclear. Não iria resolver o problema. Não iria resolver o problema de milícia, não iria resolver o problema do tráfico interno aqui, não iria resolver o problema de porcaria nenhuma. E resolve para os americanos? Gente, eles estão passando agora, e nós estamos acompanhando, a corrosão de uma sociedade, de um império que está se acelerando como nós nunca poderíamos imaginar que se aceleraria como nós estamos presenciando agora. Uma sociedade em profunda corrosão, com problemas sociais profundos, com uma desagregação gigantesca. Nos Estados Unidos, vejam os números, depois você pode dar uma pesquisada na internet. O número de suicídios nos Estados Unidos
tá um número assim absurdo. Muitas pessoas, o número girou em torno de 120 mil pessoas por dados oficiais. E mais 120 mil pessoas que morreram por overdose de drogas. Mas não drogas comuns como nós as conhecemos, drogas sintéticas, drogas para aliviar dor, drogas de pessoas que não estão conseguindo ir para os hospitais, que não têm dinheiro para uma consulta médica, que não têm dinheiro para um plano de saúde. Então essas pessoas vão se drogando porque muitas delas, se ficarem em casa também e não forem trabalhar, elas não recebem aquele dia. Não é como no Brasil, que você apresenta o atestado, né, e você tem o empregador, ele te paga aquele dia ou a Previdência Social vai cobrir aquilo. Não existe isso lá. Então é uma sociedade extremamente adoentada. E uma sociedade com esse tipo de problema, e que precisaria de muitos recursos, por exemplo, para a saúde, previdência, enfim, as áreas sociais, mas pega grande parte desse dinheiro e joga para a indústria militar, essa sociedade precisa ser distraída. Daí a gente chega ao conceito de guerras eternas ou guerras infinitas, que eu conversei ontem com vocês, que tem sido praticada pelos Estados Unidos há muito tempo, porque quanto mais eles vão inventando terroristas, antidemocratas, narcotraficantes, narcoestados, quanto mais eles vão criando esse tipo de personagem, mais eles vão possibilitando que se faça espetáculo. Explosão de barcos, assassinato de lideranças com drones, invasão em determinado lugar, espetáculos, enfim. E muitos filmes norte-americanos sempre colocaram esse tipo de perspectiva, né? Que eles podem invadir, eles podem fazer qualquer coisa, que não há fronteiras para eles. Aliás, essa é uma doutrina que a gente está vendo que Trump está praticando. Mas qual a funcionalidade disso tudo, já que não resolverá nenhum dos problemas, nem droga, nem problema psiquiátrico, nem milícia, nem absolutamente nada? É justamente distrair a sociedade. Vejam só como é que essa coisa é replicada de uma forma tão insana por gente que acaba retroalimentando essa ideia de guerra eterna que distrai a sociedade. Como tem gente aqui no Brasil que cai nessa, gente da extrema direita que fica comemorando. Você pega vários canais aí de direita na internet, esses caras comemorando. Agora Trump vai fazer isso, agora Trump vai fazer aquilo, agora explodiu um barco. A gente vê um insano, um imbecil, um cretino como Flávio Bolsonaro mandando uma mensagem para o secretário da guerra, né, dos Estados Unidos, sugerindo para ele vir para cá, porque isso aí acabaria algum tipo de problema aqui no Brasil. Então, você perguntaria então por que isso está acontecendo? Porque as guerras eternas ajudam as sociedades adoentadas a ficarem distraídas e não perceberem os seus reais problemas. E isso possibilita também que as indústrias que lucram com essa alienação, com essas guerras eternas, que elas continuem a ganhar cada vez mais dinheiro. Eles precisam, gente, mesmo que superficialmente acontecesse aquilo que eles estão dizendo, por exemplo, uma mudança de regime na Venezuela, vamos pensar por aí, tá? Porque o argumento é que eles estão combatendo agora uma ditadura, que o Nicolás Maduro é um ditador. Enfim, não vou entrar nas questões internas, mas vocês acham mesmo que o governo Trump está preocupado com ditadura? Com modelo político dentro de um país? Se houve fraude eleitoral dentro de um país, se tem um governante que está fazendo alguma coisa para ficar no poder, vocês acham que esse é o problema principal? Quem acredita nisso, de fato, está vivendo no mundo da inocência absoluta. Porque esse país, especificamente, é o país que tem a maior reserva de petróleo do mundo. Mesmo que haja derrocada desse governo, que eles se apoderem dos recursos minerais da Venezuela, e aí muita gente fala o seguinte, né? Ah, mas os Estados Unidos não precisam porque eles são autossuficientes em petróleo. Só que é o seguinte, meu amigo e minha amiga, as indústrias de gás e de petróleo nos Estados Unidos são privadas, elas não são instituições do Estado norte-americano. Então, os donos desses complexos, eles querem cada vez mais reservas, eles competem entre si. Eles querem abocar. Se o Estado norte-americano usa armas para esse objetivo, enfim, esses caras são doadores também das campanhas dos principais candidatos, sempre nos Estados Unidos. Então, só inocente que pode acreditar que essa gente toda está preocupada em combater narcotráfico, está querendo combater algum problema. Gente, se eles acabassem conseguissem derrubar o governo da Venezuela, instalar lá um outro governo, vocês acham que não vai ter mais conflito? Que eles daqui a pouco não vão estar explodindo barco em outro canto?
inventando um outro tipo de terrorismo, um outro tipo de problema para se envolverem, não vão criar um problema lá na Ucrânia, com a Rússia, com a China. É o método que eles têm utilizado para uma sociedade que está em franca decadência. Eles foram ultrapassados pela China na tecnologia. A China hoje é o país com maior influência no planeta do ponto de vista comercial. É o país que tem uma indústria que não será mais ultrapassada. Tem um gigantismo, um superlativo impressionante. Ninguém vai conseguir mais parar com esse processo. Eles não gastam a mesma grana que os Estados Unidos gastaram esse tempo todo com a indústria de defesa, ou quando gastaram, ou quando gastam de uma forma muito pontual. Eles não têm uma máquina de guerra espalhada no mundo inteiro. Então são outras lógicas, outras perspectivas. E são sociedades que não têm os mesmos problemas de doenças internas como essa sociedade. De um certo modo, até o combate ao tráfico, né, que também foi uma política que foi desenvolvida a partir dos Estados Unidos para países como nós, depois das ditaduras ou junto com as ditaduras, de um certo modo também estressam as sociedades internamente, nos países, para que as sociedades não percebam também grandes problemas sociais. Você fica estressando o trabalhador que está preocupado com o assalto, com o celular, com o traficante, e ele passa a entender que tem que se gastar dinheiro com mais polícia, com mais salários, com mais contratações, mais caveirões, mais fuzis, enfim, mais equipamentos. E quanto mais as pessoas ficam presas nessa lógica, menos elas percebem que o problema está mais embaixo. Que sem erradicar as desigualdades sociais, a gente não consegue resolver esses problemas. Todas as sociedades pobres ou ricas, que ficaram muito ricas, que erradicaram as grandes desigualdades sociais, não tem esse tipo de problema. Você pega a China, pega o Japão, que é um país capitalista, um país que a polícia durante um ano deu 7 tiros, né? Um país grande em população também. Ou se você pega um país pobre, Cuba, você não tem esse tipo de problema. Você vai pegando países de várias matizes que resolveram seus problemas de desigualdades sociais e, por função disso, eles não têm a possibilidade de ter esse tipo de situação que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos. Você vê bala perdida, algum assunto relacionado à bala perdida em Zurique, em Estocolmo, na Finlândia, na Noruega, enfim, um país nórdico, na Dinamarca, comunidades. Não existe comunidade, não existe área conflagrada, não existe um gueto, porque essas sociedades, seja no mundo social-democrata, no mundo do capitalismo clássico, seja no socialismo, ou no sistema como o sistema chinês, as sociedades que conseguiram resolver alguns problemas sociais ficaram livres também de grandes problemas, grandes espetáculos. E isso, para finalizar aqui, quando você estiver conversando com seu amigo, sua amiga, pergunte para ele: amigo, você acha que porta-avião resolve alguma coisa? Ou isso é presepada para engrupir o seu próprio povo adoentado? Faça essa pergunta. E eu termino o nosso papo com essa pergunta aqui. Olha, mais tarde eu volto que tem coisas muito interessantes acontecendo. O Lula está lá fora na Ásia, tem coisa muito legal que eu quero compartilhar aqui com vocês, tá bom? Por enquanto eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, um grande abraço, mande seu comentário, até o nosso próximo portal, tá bom? Tchau!